Muito bem, pessoal, como é que vocês estão? Vamos para mais um vídeo aí dessa sequência de videoaulas sobre o React Next.js. Então é o seguinte, pessoal, nós já vimos aí em vários vídeos anteriores aí diversos conteúdos aí introdutórios sobre o React Next.js. E estamos chegando ao fim, né, desta sequência da primeira parte de vídeos sobre o React Next.js. E nessa parte final, o que eu pensei em fazer? Eu pensei em montar com vocês um projeto, né? Onde a gente vai trazer tudo aquilo que a gente já viu aí em videoaulas anteriores, né? Como se fosse uma espécie de revisão, só que colocando tudo dentro de um novo projeto, como se a gente estivesse criando um projeto aí do zero, tá? Certamente a gente vai separar esses vídeos aí em mais de uma parte, né? Pelo menos duas partes aí de vídeos, e eu sugiro que vocês acompanhem esses vídeos pausando, voltando, né? Fazendo junto com o vídeo, né? Que é uma ótima prática para aprendizado em qualquer tecnologia, né? Que é aprender fazendo, né? E, inclusive, tomem a liberdade de fazerem talvez pequenas modificações nesse projeto que eu vou estar desenvolvendo junto com vocês. Tá? Isso também é uma coisa bem interessante. Por exemplo, se eu vou colocar ali uma determinada página, o nosso projeto vai ter 3 páginas, tá? De repente acrescenta mais uma página, entenderam? Assim, acrescenta mais uma página, acrescenta algumas coisas a mais, faz, né? Acompanha, faz tudo aquilo que eu estou fazendo nos vídeos, mas tenta também acrescentar coisas que vocês querem adicionar, que vocês querem colocar a mais, né? Porque isso vai ajudar muito vocês também a reforçar, né, esses conteúdos que a gente vai estar trabalhando. Muito bem, pessoal. O que eu pensei em fazer? Eu pensei em fazer um site aí do IFSU, tá? Eu vou dar um. Deixa eu ampliar aqui, ó. E eu montei esse layout aqui, tá? Então a ideia é que a gente tenha 3 páginas, né? A página inicial, uma página unidades. Nessa página de unidades, eu pensei em jogar na tela as unidades do IFSU, né? Que tem o campus aí Sapiranga, Sapucaia, Charqueadas, Pelotas, né? Novo Hamburgo, tem outros campos aí. Então, eu pensei nessa página trazer aí uma lista das unidades do IFSU. E na página inicial ali, a gente vai ver na hora ali depois o que a gente vai colocar ali dentro. E na página sobre, talvez uma página aí falando um pouquinho sobre o IFSU, acho que seria bem interessante. Então, 3 páginas, e todas as páginas elas vão ter essa mesma estrutura de ter um cabeçalho, de ter um menu, e de ter um rodapé. Basicamente, o que vai mudar dentro de cada página é essa parte central aqui, o conteúdo. Tá? Aqui em cima no cabeçalho, aliás, a minha ideia é a gente criar um componente só para o cabeçalho. Vocês estão vendo que aqui no cabeçalho nós temos aqui uma div, né, mais geral aqui, tá vendo aqui, ó, que ela ocupa todo o comprimento da tela, a gente vai até colocar uma cor de fundo aqui, e dentro dessa div tem essa caixa aqui, ó, tem essa div aqui, ó. Essa div aqui do meio, a gente vai fazer, é um container, tá? Daí já fazendo lá referência ao Bootstrap, uma div container. Dentro dessa div container tem uma div que vai ser uma row, tá vendo aqui, ó? Uma row. E dentro dessa row vai ter 3 divs que vão ser 3 colunas. Nessa coluna aqui, né, que são as divs col, né? Essa coluna aqui vai ter um logo, aqui eu vou deixar em branco aqui, e aqui a gente vai ter um formuláriozinho de usuário e senha que a gente vai montar também, tá? Então a gente vai fazer todo esse cabeçalho dentro de um componente de cabeçalho. Daí a gente vai criar um componente de menu também, ó. Esse componente de menu vai ter uma div geral aqui que tem comprimento, ocupa todo o comprimento da body, uma corzinha de fundo também aqui. Dentro dessa div a gente vai ter uma outra div aqui que vai ser a nossa div container, já fazendo agora alusão ao Bootstrap. E dentro dessa div container vai ter uma div aqui dentro, aqui, ó, uma row. E dentro dessa row vai ter uma col. Tá vendo aqui, ó? Essa div aqui vai ser uma col. E daí a gente vai colocar 3 itens aqui no menu. A gente vai utilizar aquele componente link que a gente viu aí numa videoaula anterior.
certo? Então, vamos colocar todo o menu dentro de um componente. O rodapé, a gente vai criar um componente também. Aí o rodapé vai ser bem simples aqui, vai ser uma div só aqui, que vai ter todo o comprimento da página, e a gente vai centralizar esse texto aqui, Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, no meio, vamos colocar um padding aqui, né, no topo e embaixo e tal. E aqui a gente vai ter no meio aqui esse conteúdo, né, que vai mudar para cada página, mas eu pensei aqui que a base desse conteúdo sempre seja uma div container, também fazendo alusão lá ao Bootstrap. Certo, pessoal? Se quiserem pausar essa tela, fazer um print, né, para vocês terem como referência aí, fiquem super à vontade, tá? Muito bem, então vamos lá, vamos começar o nosso projeto então, bora lá. O que a gente vai fazer primeiro? A minha ideia então é criar uma pasta para o projeto, tá? Eu vou criar aqui mesmo aqui no meu desktop aqui, eu vou criar aqui um projeto que eu vou chamar aqui de React Hífen Next Hífen Ifsu. Acho que é um bom nome aí de pasta, né? Muito bem. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente precisa instalar, né, uma nova aplicação React Next.js aqui dentro. Então, eu vou abrir essa pasta lá no terminal, botão direito aqui, abrir no terminal, tá? Ou, né, pessoal, ou também vocês podem entrar no CMD direto aqui, né? E daí vocês têm que se posicionar naquela pasta, né? No caso aqui eu estou na minha pasta de usuário, eu teria que aqui sair cd ponto ponto, né, para voltar. Daí eu teria que entrar aqui o desktop, a minha área de trabalho acho que está aqui, né? Deixa eu dar um dir aqui. Não, meu desktop está no Takeout mesmo. cd Takeout. O desktop está aqui dentro mesmo. cd desktop dir, e daí onde é que está o nome aqui do meu projeto aqui? Ele está cd react next hífen ifsu, né? Eu fiz isso tudo aqui caso vocês não tenham aquele botão direito ali, abrir no terminal, daí vocês teriam que se posicionar aqui dentro, tá? Muito bem, estou dentro da pasta aqui do projeto, então como é que a gente faz para criar uma nova aplicação? npx create next hífen app. E aqui e aqui eu vou ter que dar, agora sim que é o real nome do projeto, né, que a gente vai colocar logo aqui à direita. Então eu vou chamar aqui de ifsu, tá? Vai ser o nome do nosso projeto então. Então ele vai criar uma pastinha ifsu dentro dessa pasta React Next ifsu. Então ele vai criar uma pastinha ifsu e dentro ele vai criar uma aplicação React do zero. Certo? Vou dar um enter aqui. Daí agora a gente vai ter que aguardar, né? Porque deu erro aqui. O que foi aqui que ele não... eu acho que eu digitei errado ali, ó. Agora sim, eu tinha digitado errado ali. npx, agora sim, create next app, espaço ifsu. Foi. Vamos de novo aqui. Então ele vai criar a pasta ifsu. E daí ele vai fazer algumas perguntinhas aqui, né? Então, a primeira pergunta que ele faz aqui, would you like to use TypeScript? Você gostaria de usar TypeScript? Não, né? Então, eu só vou dar um Enter aqui, já está marcado o não, porque a gente quer usar o JavaScript. Então, a gente bota um não aqui. Would you like to use ESLint? Né? ESLint é uma ferramenta que nos ajuda a detectar erros, mas eu vou deixar o padrão aqui, eu vou colocar no, porque a gente não usou essa ferramenta nos nossos vídeos aí. Você gostaria de usar o Tailwind CSS? O que é o Tailwind CSS? É um framework CSS que está um pouquinho mais acoplado ao Next.js do que o Bootstrap, mas a gente vai usar o Bootstrap, tá? Então eu vou dar um no aqui para esse Tailwind CSS. Você gostaria de usar a pasta... E eu acho que eu fiz uma coisa errada aqui, né, pessoal? Eu acho que vocês devem ter percebido qual foi o meu erro aqui. Eu vou dar um Ctrl C para cancelar, tá? Porque, na verdade, eu deveria ter criado o Create Next App @12. Tá? Isso é importante, né? @12.
porque eu preciso. Lembra que a gente está criando a aplicação React Next.js? Lembra que lá o primeiro vídeo de Next.js, dessa série de vídeos, eu falei que a gente estava utilizando a versão 12. É que quando a gente cria a aplicação com npx create next app normal, assim, ele vai criar na versão 13, que é a versão mais atual. Mas a gente está interessado em criar na versão 12, tá, pessoal? Porque é a versão em que eu estou mais familiarizado e a versão 13 ela é muito recente, tá? Então a gente vai colocar aqui o create next app @12. Por isso que eu estava achando estranho esse início ali de criação do projeto, mas não tem problema, tá? Vamos então usar esse comando aqui. Vamos de novo então. Beleza, daí ele não tem nenhuma perguntinha ali mesmo, tá? Ele vai diretaço ali, então ele está agora instalando as dependências, né? Ele está criando aqui a aplicação React, React DOM e utilizando a dependência também Next. Então ele está instalando as dependências, ele criou a pasta ifsu, está baixando essas dependências React, React DOM, Next, está baixando essas bibliotecas aqui, ele está baixando de um repositório, pode realmente levar um tempinho, né? Geralmente lá nos laboratórios do IFE ele leva um pouquinho mais de tempo também, né? Até porque vários alunos estão fazendo isso ao mesmo tempo. Aqui ele está instalando algumas outras dependências, né? O ESLint, que a gente, no final das contas, a gente não vai utilizar, mas vamos deixar ele instalando ali. Tá? Então, realmente, o meu erro ali foi na hora de criar a aplicação. Eu esqueci aqui de criar com @12 ali no final, tá? Vamos aguardar, então, aqui um pouquinho. Então ele está fazendo o download, né, de muita coisa, né? Ele está basicamente baixando todo aquele conteúdo daquela pasta Node Modules, né? Então ele está baixando bastante coisa lá dentro. Pronto, finalizou. Então a gente está aqui na pasta React Next ifsu, e se a gente der um dir, vocês vão ver que ele criou aqui, ó, o diretório ifsu, né? Que é o nome do nosso projeto. Então a gente vai dar um cd ifsu e pronto, agora sim nós estamos no diretório da nossa aplicação. E é nessa pasta aqui que a gente vai dar um npm run dev para subir a nossa aplicação, né? Aquela aplicação base, né? Beleza, é isso então, ele subiu lá a aplicação, então a gente já pode vir aqui e já abrir aqui localhost na porta 3000. Lembra lá que nos vídeos anteriores, né? Então ele começa já com esse conteúdo aqui na raiz lá, né? No arquivo index.js. Então tá tudo certo então por enquanto, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente tem que abrir essa pasta ifsu no VS Code. Então vamos abrir então a pasta ifsu no VS Code. Eu vou vir aqui com o botão direito, abrir com o code, né? Se vocês não tiverem essa opção aqui no computador de vocês, vocês primeiro têm que abrir o VS Code para abrir a pasta lá por dentro. Até vou fazer desse jeito aqui, VS Code, abrir. Deixa eu fechar aquela pasta anterior, né, do projeto anterior que nós estávamos executando, né, nos vídeos anteriores. Então aqui agora sim eu consigo dar um file, open folder, vou procurar lá no desktop, aquela pasta ifsu, abro aqui e agora tá tudo certo aqui, né? Eu vou fechar esse welcome aqui, tudo certinho, né, pessoal? Do jeito que deveria ser. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai começar tirando esse conteúdo padrão inicial que nós temos aqui. Então, eu vou abrir lá o arquivo index.js e já vou limpar, eu vou tirar esses imports aqui, vou limpar o meu return aqui dentro, ó. Aí, ó. Só vou colocar aqui um olá mundo. Na verdade, eu não posso fazer isso, né? Eu tenho que colocar pelo menos aqui um fragment aqui para colocar esse olá mundo aqui. Salvei, né? Eu vou deixar aqui com esse nome home, não tem problema, tá? O importante é que o index.js é sempre o arquivo que carrega a raiz do site, tá? O nome aqui pode ser diferente, mas se quiser chamar de index aqui também, né, o nome da função, para bater igual aqui ao nome do arquivo, não tem problema também, tá? Daí vocês vão ver que quando a gente voltar lá para a página, lá, a raiz da aplicação, lá, olá mundo, aqui
bonitinho. Certo, pessoal? Podem pausar o vídeo, né? Voltem sempre e tal. Acho que isso é super importante. Vamos lá, então o que a gente pode fazer primeiro aqui nessa aplicação? Eu pensei, pessoal, em primeiro criar esse cabeçalho aqui, tá? Esse cabeçalho. E para isso, daí depois a gente já carrega esse cabeçalho aqui na nossa página inicial. A gente carregaria aqui. Então, vamos fazer uma outra coisa importante também que a gente precisa fazer. A gente precisa criar aqui na raiz, tá vendo que eu cliquei aqui, ó? Cliquei na raiz da pasta IFSU, ó. Tá vendo que ele até selecionou tudo aqui, ó? Clicando aqui, eu vou então agora criar uma nova pasta, New Folder, que eu vou chamar de Components, tá? Aí, ó, lembra que a pasta Components é a gente que tem que criar, né? Essa pasta ela não vinha pronta no início ali da criação da aplicação React Next.js. Então, criei aqui a pasta Components. Aqui dentro, então, eu vou criar o arquivo cabecalho.js, certo? E vamos criar aqui, então, export default, né? Cabecalho. Já vou dar um return aqui, abre e fecha parênteses. Pronto. Então, o início aí do componente cabeçalho está pronto. Eu acabei de lembrar uma coisa. Esse cabeçalho, pessoal, parte dele a gente vai criar usando o Bootstrap, certo? Então, a gente precisa... já vou fazer agora aqui a instalação do Bootstrap. Vamos lembrar como é que é a instalação? A gente estava se guiando, lembra naquele vídeo da instalação do Bootstrap, por esse tutorial aqui, né? Por essa documentação aqui, que não é oficial essa documentação, é de um blog, tá? Mas eu já testei, já conferi que é uma documentação correta e é uma prática de como colocar o Bootstrap dentro do aplicação React Next.js, já me certifiquei disso. Então, a gente tem que rodar esse comando npm install bootstrap dentro lá da pasta da aplicação. Mas se a gente vier aqui no CMD, vocês vão ver que a gente está com a aplicação rodando. Então, a gente tem que cancelar essa aplicação para que a gente possa rodar o comando npm aqui. Então, eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl C. O Ctrl C é uma tecla clássica dentro do console para cancelar processos, tá? Eu vou dar um Y aqui, né, que ele pede ali, ele pergunta se eu quero terminar, vou dar um Y e terminou. Beleza, agora vocês vão ver que a aplicação aqui, ela morreu, eu não consigo nem mais chamar aqui, porque o servidor, ó, este site não pôde ser alcançado, tá? Porque eu não tenho mais o servidor lá. Então agora vamos instalar o Bootstrap dentro da pasta ali, ó, npm install bootstrap. Então, npm install Bootstrap com B minúsculo, Bootstrap. Vou dar um Enter aqui, veja que eu estou posicionado dentro da pasta IFSU aqui, tá? Vou dar um Enter aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai inserir essa dependência do Bootstrap na minha aplicação e ele já vai baixar essa biblioteca Bootstrap, esse framework Bootstrap, lá na pasta Node Modules, né? Tá pronto. Está instalado, então, os arquivos do Bootstrap. Agora a gente pode voltar a abrir a aplicação, né? Aqui com o comando npm run dev, certo? Vamos rodar ele de novo aqui. Beleza. Pronto. Agora vocês vão ver que a nossa aplicação volta a funcionar aqui, tá? Vamos se certificar de que ele realmente instalou o Bootstrap. Vamos vir aqui no arquivo package.json. E vocês vão ver que realmente ele acrescentou aqui a dependência Bootstrap e, consequentemente, tendo essa dependência aqui, ele carregou aqui para a pasta Node Modules uma pasta chamada Bootstrap. Tá aqui, ó, tá instaladinho, então. Beleza, mas vocês vão lembrar que não era só isso, né? A gente tinha mais algumas coisinhas para fazer, a gente precisa carregar o CSS do Bootstrap e o JavaScript do Bootstrap. Segundo essa documentação, a gente tem que colocar esse import aqui lá dentro do arquivo underline app.js. Vamos lá, então. Vamos procurar aqui, está no pages, né? Underline app.js. Então, eu vou colocar esse import aqui em cima, dou um salvar. Então, o CSS eu já carreguei. Mas vocês vão lembrar do nosso vídeo anterior que eu ainda preciso carregar o JavaScript. E para carregar o JavaScript, eu vou utilizar esse hook aqui, use effect.
esse hooks é um conteúdo que a gente não viu ainda, tá? A gente vai ver numa sequência, numa segunda parte da sequência de vídeos, tá? De Bootstrap. Eu vou só eu vou copiar esse import aqui e vou colocar também, eu vou colocar aqui embaixo, ó, esse import use effect from React. E também vou copiar esse comando do useEffect, que vocês só vão entender o que esse comando está fazendo quando a gente for falar sobre hooks. Então, por enquanto, só aceitem, tá? Então, eu vou colocar dentro aqui dessa função, eu vou colar aqui essa referência ao hook. Pronto. Então, agora, de maneira bastante global, a gente carregou o CSS do Bootstrap e também o JavaScript do Bootstrap. Com esse JavaScript carregado, a gente vai poder depois, por exemplo, criar um banner, né? Utilizando aquele componentezinho de banner lá do Bootstrap. Um carrossel, né? Na verdade, né? Beleza, pessoal? Tá carregado, então, a gente volta aqui para o nosso cabeçalho. Então, vamos lá, vamos configurar esse cabeçalho aqui, então. Então, vocês vão ver que no cabeçalho a gente tem essa div aqui mais externa. Vamos criar essa div aqui, então. Vamos lá. Vamos dar aqui um... Bom, essa div vai ter um class name que a gente vai definir lá no CSS específico do cabeçalho. Então, eu já vou abrir um CSS para este componente cabeçalho. Então, eu vou vir lá na pasta Styles e vou criar uma pastinha para a gente poder se organizar bem. Dentro de Styles, eu vou criar a pastinha Componentes, porque aqui vão ficar os CSS dos componentes. Dentro dessa pasta, eu vou criar o arquivo kbcalho, porque é o nome do meu componente, .module.css. Tá? Tem que ser esse padrão aqui, .module.css. Tá? E aqui dentro eu vou criar aqui uma classe cabeçalho, que eu vou colocar aqui como background color. Cara, como background color, eu vou tentar pegar a cor do site do IFSUL, tá? Vou entrar aqui no ifsul.edu.br, vamos ver como é que é a cor mesmo. Vamos inspecionar a cor desse fundo verde aqui, ó. Vamos dar aquela inspecionada. Qual é que é a cor aqui? Será que é essa daqui? 195128? Eu vou copiar ali então e vou colocar aqui, ó, 195128. Pode ser? Beleza. Esse aí vai ser o meu cabeçalho? É isso. Tá? O comprimento dele vai ser 100%, né? A gente está falando dessa div mais de fora aqui, tá vendo aqui? Ó, essa aqui que ocupa todo o comprimento. Ela ainda não vai ter, ela não vai ser feita usando Bootstrap. Ela vai ser feita por mim mesmo, aqui, ó, 100% e uma cor de fundo aqui, essa cor verde aqui de fundo, certo? Muito bem. Criei, então, aqui a classe cabeçalho em kbcalho.module.css, então a gente tem que carregar esse estilo aqui dentro do cabeçalho. Então, vamos lá, vamos dar aqui um import styles from, como é que a gente vai chamar isso, né? Ponto barra, porque eu tenho que sair da pasta components para entrar na pasta styles e dentro de styles em components e lá dentro eu tenho aqui kbcalho.module.css, certo? Daí eu já posso vir aqui e botar aqui, ó, class name igual, daí lembra como é que a gente referenciou aqui, ó, styles.kbcalho, né? Porque é o estilos.kbcalho. Muito bem. Carreguei isso. Talvez a gente não... Deixa eu só escrever alguma coisa aqui, teste. Vamos ver se esse componente já está funcionando. É sempre bom a gente poder testar o quanto antes as coisas que a gente implementa. Então, eu já estou salvando aqui. Vamos carregar já esse cabeçalho dentro da página inicial. Vamos vir aqui em Pages, index.js, e já vamos colocar aqui dentro, aqui, ó. Já vamos carregar aqui esse
cabeçalho, a gente tem que fazer ali o import, né? Cabeçalho from aqui, né? Ponto barra components barra cabeçalho.js, certo? Vamos testar agora aqui, vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou. Ó, deu algum erro lá. Ah, eu acho que eu esqueci uma coisa bem importante lá no arquivo do. Eu esqueci de botar um function aqui, ó. Isso, faltou o function aqui, tá? Muito bem, agora voltou aqui, tá lá meu cabeçalho, ó. Que ainda ele tá pequenininho, né? Porque ele só tá aparecendo porque eu digitei aquele teste, né? Como ele não tem conteúdo, ele não tem um tamanho ainda, né? Ele não tem uma altura, né? A gente até poderia vir aqui, ó, e dar uma forçada aqui numa altura, ó, de 100 px, ó. Aí agora ele ganhou uma alturinha ali, tá? Mas depois a gente vai tirar esse rate de lá. Tá? Posso até tirar agora esse teste daqui. E agora, como eu tenho uma altura fixa, né? Olha só, tá funcionando lá bonitinho, certo, pessoal? Muito bem. Como é que vai ser meu cabeçalho, então? Dentro desse cabeçalho vai ter uma div com aquela class container, certo? Vamos colocar, então, aqui, ó, div. Agora a gente já está usando o Bootstrap, né? O Bootstrap que ele foi carregado globalmente. Eu não preciso fazer nenhum import aqui do Bootstrap, porque a gente carregou globalmente lá no arquivo underline app.js. Então, essa div vai ter o class name container, tá? Como eu não vou colocar aqui no class name alguma class que eu defini nos meus styles específicos, eu não preciso daí botar desse jeito aqui, tá? Porque lembra que o Bootstrap ele não usa o conceito de CSS Modules, então a gente não vai colocar desse jeito aqui. É exatamente como está aqui container e está tudo certo. Dentro aqui, vocês vão ver que tem uma outra div, que é a div da row, né? Só tem uma row ali dentro, tá? Barra div ali. E essa div vai ter o class name row. E dentro dessa div row a gente tem 3 divs com co, né? Então a gente vai fazer aqui uma div. Eu vou inicialmente colocar desse jeito aqui, uma do lado da outra aqui. Div class name igual a co, e eu vou chamar de co-sm, tá? Não, co-md, ele vai fazer uma quebra de linha em... Isso aqui, o md é o breakpoint de 700 e poucos pixels, né? Isso. E eu vou reproduzir daí essas 3 colunas, de forma que cada coluna vai ter tamanho, ele vai ocupar 4, né, naquela grid de 12. Né, 4 mais 4 mais 4, o total dá 12 ali. Deixa eu só escrever aqui um if su aqui dentro, só para a gente enxergar, ou tentar enxergar essas colunas ali, a gente precisaria ter algum conteúdo só para enxergar ali alguma coisa ali dentro, tá? Pessoal, é isso em princípio, no início aqui do cabeçalho. Vamos salvar e vamos ver como é que tá ficando. E tá aqui, ó, ficou direitinho, a gente não tá enxergando direito aqui, deixa eu só, ó, as 3 colunas estão lá, tá? Tá direitinho ali, está realmente funcionando. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu pensei em, dentro dessa call aqui, a gente colocar o logo do IFSU, que seria aqui dentro, certo? Então, eu vou tirar esse IFSU aqui, e aqui dentro eu vou colocar uma imagem com uma logo. Deixa eu só pegar a imagem da logo aqui do site do IF, eu vou dar aquela inspecionada aqui, vamos dar uma procurada aqui. Eu encontrei, tá no CSS, tá? No site do IF eles carregam a logo no CSS mesmo, como uma imagem de fundo. Então eu consigo vir aqui, ó, aqui, ó, peguei o endereço aqui, ó. Só cliquei ali, ó. Então essa imagem aqui eu vou salvar lá dentro da pasta do meu projeto ali, tá? Eu vou salvar aqui em public. Lembra que as imagens ficam na pasta public, certo? Eu vou salvar aqui dentro como... Pode ser aqui, ó. Deixa eu só renomear aqui, ó. Deixar só logo underline ifsu.png. Salvei lá, tá? Vocês vão ver então aqui na pasta
deixa eu só diminuir aqui. Aqui na pasta public tem aqui logo, underline, ifsu. Então, eu vou colocar a imagem, tá, pessoal? Nesse caso aqui, eu vou colocar a imagem utilizando IMG, tá? Eu poderia estar utilizando aquele componente image, né, que nós vimos naquela aula anterior, mas aqui, para simplificar, eu vou utilizar o IMG. Então, seria barra. Aqui só seria botar uma barra, tá? Porque o Next.js ele já sabe que ele tem que buscar a pasta, ele tem que buscar a imagem em public. Então, eu não preciso aqui botar ponto, ponto, barra, public. Não, é só botar aqui um barra e o nome do arquivo da imagem, que nesse caso aqui é logo, underline, if, su.png. Tá? Logo, underline, ifsu.png. Isso aqui bastaria, tá, pessoal? Bastaria. Então, vamos ver se mostrou. Tá aqui, ó. Já carregou ali, muito bem. Inclusive, agora, eu posso, inclusive, vir aqui ali naquele CSS do cabeçalho e tirar essa altura aqui, ó. Porque como a gente tem uma imagem agora no conteúdo, ó, salvei, ó, ficou direitinho. Eu só vou aqui nessa, eu vou botar um padding aqui, um padding que eu vou fazer assim, ó, 10 px no topo e 0 na esquerda e na direita, né? Quando eu coloco esses dois valores aqui, lembrando, 10 px em cima e embaixo e 0 esquerda e direita. Tá? Acho que eu vou botar um pouquinho mais aqui, botar 20. Olha lá, ó. Bonitão, beleza. Prontinho. Eu vou tirar esse ifsu aqui da segunda coluna ali. E o que, que fica faltando fazer? Fica faltando a gente vir nessa terceira coluna aqui, ó, e colocar um formuláriozinho, tá? De usuário e senha. Para esse formulário de usuário e senha, sabe o que, que eu pensei? Eu pensei em ir lá no site do Bootstrap. Ó, vou ir ali no site do Bootstrap, eu vou vir aqui na documentação e vou procurar aqui, ver se ele já não tem aqui um formulário de exemplo de usuário e senha. Vamos ver aqui se eu acho aqui um formulário já prontinho aqui de usuário e senha, login e senha. Aqui ele já tem aqui alguma coisa. Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa mais ou menos pronta aqui. Não exatamente. Deixa eu ver se não tem aqui nos exemplos aqui. Ah, olha só, na documentação aqui ele tem aqui como utilizar o React no Next.js, tá? Só que ele é um jeito um pouquinho diferente, tá? De usar o React do que a gente estava acostumado. Bom, pessoal, eu vou pegar aqui, ó. Eu acho que aqui, digamos que aqui, ó. Acho que aqui, né? Esse aqui, ó, e-mail e senha. Eu acho que seria isso aqui mesmo. Ó, eu gostaria de colocar isso aqui, ó. E-mail, senha, check me out aqui, ó, um submit. Ó, eu vou copiar esse código aqui. Eu entrei aqui no site do Bootstrap, tá? Aqui em Docs, e daí eu desci aqui embaixo, aqui em Forms, ó, Overview. E daí eu logo desci aqui e eu já encontrei aqui, ó, email address e password. E tá vendo que aqui o código disso aqui já está aqui. E eu vou dar um copiar. Só que olha só uma coisa importante aqui, vem uma oportunidade de mostrar aqui. Esse código aqui que eu vou copiar, ele é HTML. Mas eu quero que vocês lembrem que isso aqui não é HTML, isso aqui é JSX, e o JSX tem algumas diferenças do HTML, que, por exemplo, é aqui, ó. Em vez de ser simplesmente class, é class name. E se vocês olharem aqui, da onde eu copiei, é o tradicional class, tá vendo, ó? Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, copy to clipboard, eu vou procurar por um site chamado assim, ó, HTML to JSX. Tipo assim, eu quero encontrar um site que faz uma conversão de HTML para JSX. Então, HTML to JSX. Primeiro arquivo, ó, primeiro aqui, ó, transform.tools, eu vou abrir ele e vou colar
o meu HTML, eu vou limpar aqui, eu vou colar. Olha só, aqui na direita, então, ele transformou tudo para o formato de JSX. Ó. Por exemplo, aqui onde tem class, ele chamou de class name. Então, a gente vai dar um copy aqui, volto lá para a página, e dentro aqui da coluna, dessa coluna aqui, eu vou dar um Ctrl V. E ele colou ali dentro. Cara, mas ele colou tudo desidentado. Qual é que era o comando mesmo que a gente usava para identar dentro do VS Code? Shift Alt F, tá? Ele funcionou, tá? Talvez não vá funcionar para vocês esse Alt Shift F para organizar a indentação do JSX, porque talvez você não tenha uma extensão instalada. Para ele funcionar esse Shift Alt F para o JSX, eu sugiro que vocês instalem uma. Vem aqui do lado aqui onde tem as extensões, ó, nesse ícone aqui, ó, e vocês instalarem. Deixa eu procurar aqui qual é que é a extensão que vocês teriam que instalar aqui. É esse aqui, ó. Prettier Standard JavaScript Formattier. Ó, Prettier Standard JavaScript Formattier. Se vocês instalarem esse plugin aqui, ó, Prettier Standard JavaScript Formatter, vocês vão conseguir dar o Shift Alt F e ele vai conseguir identar corretamente o JSX, tá? Caso vocês tentem aí e ele não funcione, tá? Muito bem. Deixa aqui eu dar um zoom aqui para melhorar aqui a nossa. Tá, pessoal? Ele identou, tá? Vamos ver como é que ficou lá. Então é só dar um salvar aqui e vamos ver como é que ficou aqui. Olha só, ele colocou ali em cima, mas cara, ficou muito grande, né? Ficou realmente muito grande aqui a maneira como ele fez aqui dentro, tá? Eu vou, inclusive, tentar mexer um pouquinho nisso aí. Por exemplo, eu vou tirar algumas coisas daqui, ó. Essa div aqui, ó, eu vou sacar fora. Salvei, ó, melhorou. Eu vou tirar essa div aqui, seria isso? Essa div aqui, ó, que tem esse form check aqui, ó. Eu acho que eu vou sacar fora isso. Opa, melhorou bastante, tá? Mas ainda assim tá muito grande isso aqui. Nossa, ficou muito grande mesmo. A gente vai ter que tentar dar uma reduzida nisso aí, né? Ficou realmente muito grande. Não sei se eu vou deixar esse cara aqui dentro. Não sei. Eu acho que eu vou fazer diferente, tá, pessoal? Mas eu acho que foi bom a gente ter feito isso para mostrar como é que a gente poderia colocar um cara desses ali, tá? Eu vou tirar fora esse formulário aqui. Vou tirar. Eu vou tirar fora aqui. Ó, deixei. Voltei para o jeito que estava antes, ó, tá? Só aquela div lá com a minha co-md. Ó, tirei fora, tá? Eu vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Eu vou simplesmente aqui colocar alguma coisa um pouquinho mais simples. Eu vou fazer aqui uma âncora aqui dentro, tá? Eu vou fazer uma âncorazinha aqui. Eu vou usar aquele componente de link href barra login. A gente não, em princípio, a gente não ia fazer o login ali, a página de login, mas a gente pode fazer, tá? Faça login no site. Daí vai ter um linkzinho ali para isso, barra link, tá? Ó, ele vai redirecionar para uma página barra login, que a gente ainda não vai ter, tá? Eu vou ter que importar aqui esse link aqui, ó, import link from, daí a gente vai importar, lembra da onde? Da biblioteca do Next, daí a gente vai linkar desse jeito assim mesmo, tá?
Pronto, eu acho que isso aqui vai funcionar. Pronto, ó, tá aqui, ó, tá funcionando, mas ele tá escuro, né? Ele tá com uma cor escura. Então, sabe o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na configuração do nosso cabeçalho e eu vou colocar como cor de fonte um branco, tá? Um branco é um FFF, tá? Ou pode ser um white, né? Vocês poderiam ter escrito aqui só um white. Pronto, agora sim tá melhor, né? Faça login no site, tá? Daí quando ele clicar aqui, ele vai para barra login, só que a gente sabe que o barra login, ele deu um erro 404, porque a gente não tem ainda essa tela aqui de 404, né? A gente não configurou essa tela 404. Inclusive, isso aqui vai ficar lá para a segunda parte dos vídeos de React Next.js. Deixa eu voltar aqui, dar um voltar aqui, voltamos para cá, pronto. O meu cabeçalho, então, pessoal, está prontinho, tá? Muito bem, então meu cabeçalho está pronto, nós já temos aqui um componente de cabeçalho prontinho, né, para utilizar em todas as páginas que a gente quiser. A gente carregou essa página de cabeçalho, aonde mesmo? A gente carregou aqui dentro da página index, certo? Está carregado aqui. Muito bem, pessoal. Então, para esse vídeo, então, eu fico por aqui. Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer o quê? A gente vai montar aqui o menu, o componente de menu aqui no nosso site, tá, pessoal? Muito obrigado pela atenção a todos aí. Voltem, pausem, façam junto. Um grande abraço a todos aí e até mais.